ser mais interessante. Segundo, eu não vou ensinar nada, porque posso transmitir alguma experiência. Eu fui quadro do PCP de 74 até 89 e, nesse sentido, participei em todas as campanhas eleitorais. Inclusive, participei na campanha eleitoral que elegeu o Dr. Jorge Sampaio. Depois disso, participei também, e eu estou a dizer isto por uma razão mais à frente que queremos avançar, participei a convite do Dr. Vitor Ramalho, que esteve aqui na campanha do Dr. Mário Soares, fiz parte do executivo da campanha do Dr. Mário Soares, curiosamente, à frente da sede que estava ali no Rossio, não sei se vocês se lembram, dos historiadores, que era o Cinema Éden, e onde estava a Juventude Socialista. Na altura era o secretário-geral da Juventude Socialista, o Pedro, portanto, que agora é deputado, que foi aquele que disse que se estava marimbando para os socialistas, que agora não me recordo, para os alemães, que eu não me recordo, como é que ele se chamava? Como é que ele se chama? Exato, Pedro Santos, portanto, quem é o fizemos algumas coisas com piada, e onde eu também conheci o Duarte Cordeiro, que mais tarde vem ser meu adversário no Manel Leque, mas o Duarte Cordeiro, na altura, também, não sei se não tenho a segurança absoluta se estava muito ligado à Juventude Socialista ou não, mas apareceu lá na sede da candidatura do Dr. Mário Soares, ali nos restauradores. Visto que havia duas sedes. Uma era no Clolé, onde estava o Márcio Estrelo, estava essa malta toda, que era chamada sede operacional, e a outra sede mais modesta, onde nós trabalhávamos com a juventude e com a malta independente, que era nos restauradores. Depois disso, passados uns anos, portanto, em 2006, foi a candidatura do Dr. Mário Soares, eu sempre trabalhei na área da comunicação, desde que saí do quadro do PC, trabalhei sempre na área do PC, portanto, desde 89 até hoje. Quando o Dr. Fernando Nobre se propõe candidatar-se, em fevereiro de 2010, eu não conhecia quem era o Dr. Fernando Nobre, tinha um mau conhecimento que era a mim, mas um amigo comum, outra vez o Dr. Vitor Ramalho, isto deve-vos deixar também refletir sobre as características daquela candidatura, apresentou ao Dr. Fernando Nobre e disse-me se eu estava interessado em apoiá-lo, se estava interessado em me envolver com a candidatura. Eu disse que sim, achava que era a candidatura certa para bater. Na altura, o Dr. Manuel Alegre ainda não tinha sido, ainda não era candidato. Né? E eu acho que penso que não havia nenhum candidato oficial, talvez ainda muito cedo, era fevereiro de 2010, mas de qualquer maneira havia um candidato que era seguro que ia existir, que era o Cavaco Silva. E o objetivo era derrotar o Cavaco Silva. O objetivo não era derrotar, era forçar a ir à segunda volta o Cavaco Silva. Quando conheci o Dr. Fernando Nobre, em fevereiro, como vos digo, pela mão do Dr. Vitor Ramalho, imediatamente achei que podia ser uma pessoa que, no conjunto da esquerda, ou à esquerda, podia conseguir criar condições para que um candidato mais forte pudesse obrigar a uma segunda volta do Cavaco com alguém. Na altura não sabíamos se era Alex, se era alguém que ia aparecer do lado, digamos, socialista. O Dr. Fernando Nobre ia apresentar-se como candidato independente. O facto de o Dr. Vitor Ramalho, e depois eu falando também com o Dr. Mário Soares e com a Isabel Soares, a filha, olharem com simpatia a candidatura do Fernando Nobre, também me mobilizou para ser apoiante do Dr. Fernando Nobre. É evidente que se o Dr. Fernando Nobre tivesse como base social de apoio, como motivadores, gente de direita ou de ultradireita, eu nunca teria apoiado o Dr. Fernando Nobre. Há aqui um pressuposto que eram dois. Ser um homem independente, ser um homem que depois tinha um currículo na área da solidariedade e do desenvolvimento de terceiros que é indiscutível, mas também uma simpatia por uma parte substancial do mundo socialista, da família socialista, que também, neste caso, o Dr. Mário Soares, que me fez apoiar o Dr. Fernando Nobre. Eu não sabia muito bem qual era o local de mim que me estava a meter. Não fazia ideia. Quando vos digo que não venho ensinar nada, porque cada campanha é uma campanha diferente. Quando eu estava no PC, as campanhas do PC tinham todas uma característica X, as campanhas autárquicas são diferentes das legislativas, as legislativas são diferentes das presidenciais, a campanha do Dr. Jorge Sampaio foi completamente diferente de qualquer uma das outras, a campanha do Dr. Mário Soares contra o Cavaco foi uma coisa completamente diversa e diferente, a campanha do Dr. Nobre foi a mais diferente de todas elas. Portanto, eu acho que há coisas comuns, há pontos comuns nas campanhas, há coisas básicas,
Mas depois as coisas são muito diversas, dependendo da origem e das circunstâncias em que se criam os candidatos, em que se formam os candidatos. Eu até penso que a partir da candidatura última, das campanhas presidenciais últimas, onde venceu Cavaco, que nunca mais as campanhas presidenciais vão ser as mesmas. Da mesma maneira. Eu já explico porquê. Portanto, quando eu me apresento, vou a uma primeira reunião em março, logo no primeiro reunião, em março de 2010, em que há um pequeno executivo que está à volta do Dr. Fernando Nobre. Tudo gente independente, tudo gente de diversos partidos. Havia gente, desde o Rui Moreira, que agora é candidato independente pelo CDS. Independente, quer dizer. Independente de direita. Havia desde o Rui Moreira, ao Luís Represas, ao juiz o Rangel, agora não lembro outro nome, gente do Bloco de Esquerda, gente ligada vagamente ao Partido Socialista, gente descontente, não era gente do Bloco de Esquerda, era gente descontente com o resultado e com a evolução que tinha tomado o MIC do Manuel Alegre, a expectativa de que tivesse a ser às eleições de Manuel Alegre, onde ele teve 1 milhão de votos, que aquilo pudesse ter evoluído no movimento. E, portanto, como não evoluiu, havia muita gente dessa altura que eram parentes de Manuel Alegre que estavam ali em volta do... Mas não eram mais que 10, 15 pessoas. Foi uma reunião em março já, e na Figueira da Foz, numa casa assim como esta. Nessa reunião, houve uma distribuição, digamos assim, de funções. E eu era a primeira vez que os conhecia os outros que me conheciam a mim, não tinha nenhuma relação com ninguém, absolutamente com ninguém. E tinha ido, inclusive, no carro do Dr. Fernando Nobre. Isto não foi o carro do Cavaco, mas foi mais ou menos. E quando começaram a distribuir tarefas, foram distribuídas as tarefas de acordo com as experiências de cada um, e no fim alguém dizia, falta o diretor de campanha. E eu estava sentado no canto da mesa e dissemos assim, o diretor de campanha podia ser o Artur. Eu disse, está bem, percebesse nisso. Podia ser o responsável pelo cavalariça também. Bom, é evidente que não foi bem assim, eles conheceram ou sabiam que eu tinha um determinado currículo. O Dr. Fernando Nobre esperava que eu fosse o diretor de campanha, mas a verdade é que os outros todos, talvez também me trabalham um certo equívoco, achavam que eu era a pessoa indicada. Portanto, foi assim que nasceu o Artur Pereira, diretor de campanha do Dr. Fernando Nobre, no Ministério, embora depois tivessem nos jornais, que era o representante do Mário Soares, da Quinta Coluna não sei de quem, era o gajo que não sei de quê. A verdade foi esta. Foi uma soma de casualidades, coincidências. Evidentemente que eu, de alguma maneira, também transmiti algumas coisas que ouvimos do Dr. Mário Soares, que também, penso não é segredo para ninguém, e hoje já se pode falar dessas coisas, porque o Dr. Mário Soares não teve propriamente costas viradas para a campanha do Dr. Nobre. Houve ali alguns conselhos que foram sendo dados ao longo do percurso. Agora vocês imaginem, quando acaba esta reunião, uma reunião tal e qual como esta que nós estamos aqui a fazer, cada um vai para o seu sítio e eu descubro que não há nada. Não há dinheiro, não há meios logísticos, não há ideias, não há... E eu venho de Lisboa, de Figueira da Foz para Lisboa com ele no carro e venho a fazer perguntas. Então, e quem é que paga a candidatura? Campanha? Não há. Mas também, então, e materiais de candidatura? Não há. Não havia nada, não vou botar a continuar. Não havia nada, nada mesmo nada, zero, nada. Não havia uma sede, não havia uma cadeira, nada. Qualquer coisa que não estou a perceber bem. Esta malta endoideceu toda, juntavam-se meio de malucos e há um gajo que disse que tinha que ser candidato e os outros foram atrás deles, como aqueles filmes italianos. Tudo maluco. Mas a verdade é que eles estão mais ou menos numa certa loucura controlada, porque estavam todos satisfeitos e continuando. E faz-se uma primeira reunião, faz-se um primeiro apelo na net para uma reunião que aconteceu passados uns dias, já em Lisboa, num hotel, em que até para isso foi preciso arranjar dinheiro para pagar o hotel, mas que ninguém se lembrava de pagar o hotel, lá mal com aquilo, e depois quando se ia embora o senhor do hotel disse, peraí, quem é que paga aquilo? Salinha, pá. Foi assim, nestas partes cómicas, em que se mobiliza por net e aparece muita gente, de todo o país. Do Algarve, do Porto, inesperadamente aparece muita gente. E deviam estar umas 400 pessoas. E começa-se a partir daí a organizar aquilo que depois vai estar a ser os núcleos distritais e a responsabilidade dos vários núcleos. E se perguntando às pessoas quem é que é de Lisboa, quem é que é do Porto, quem é que é de Faro, e um pouco arbitrariamente, sem saber quem é, como eu agora estivesse aqui, aqueles que se avançavam que iam
ficando responsáveis por aquilo que seriam mais tarde os núcleos distritais de apoio à candidatura de Fernando Nobre. Em alguns casos a coisa resultou, em outros casos barracas enormes, desde gajos porreiros até malucos, aquilo apareceu tudo, depois aquilo teve-se limpando conforme os tempos. Em determinada altura, já a dinâmica está lançada, já a comunicação transforma a candidatura do Dr. Fernando Nobre, a comunicação social, num facto indiscutível. O papel do diretor de campanha, que é o meu, eu começo a perceber que tenho que ultrapassar aquilo que é, por isso é que eu digo que são todas diferentes. Aquela função natural e normal que vocês conhecem do diretor de campanha. O diretor de campanha é alguém que sabe que tem um budget, tem um valor determinado para gastar, que não tem que se preocupar sequer onde é que vem o dinheiro, nem como é que o dinheiro lá chegou, nem como é que faz uma avaliação com a sua equipa de como é que vai organizar a campanha, de acordo com um conjunto de pressupostos políticos, sociais, que, entretanto, têm a ver com o perfil e com a mensagem do candidato, que a mensagem que o candidato quer transmitir, vai avaliar os suportes, os meios, essas coisas todas que eu acho que qualquer um de vocês saberia fazer, que se tiver um bocadinho em casa com uma caneta, começa a juntar coisas. Mas ali não. Ali o diretor de campanha, neste caso ele, tivemos que começar a preocupar, para além disso tudo, onde ir buscar o dinheiro, onde arranjar as sedes, e com uma característica muito particular, é que não havia estrutura, sem rede, não havia estrutura partidária atrás. Ou seja, isso foi sempre uma realidade do princípio ao fim. Nunca tivemos nenhum apoio partidário. O que significa que a tomada das decisões, neste caso agora focando no diretor de campanha, que eu passei a tomar, obrigava uma dupla responsabilidade, porque eu não podia tomar decisões sem pensar sempre duas vezes que a decisão que estou a tomar implica um custo, esse custo tarde ou cedo será pago por aquele homem, não tenho condições de fazer nada sem ponderar muitas vezes, porque eu depois, quando isto terminar, não vou embora para casa, ou estas decisões que eu tomo não são de leve responsabilidade, porque quem cá ficar vai ter que pagar as coisas, não vai haver organizações partidárias, a passar cheques, ou a fazer pagamentos, seja o que for. Nem temos nada, não temos sedes, não temos cadeiras, não temos carros, não temos... Então, tudo isto passou a ser uma preocupação a somar àquelas suas funções de um diretor normal de campanha. Como é outro facto, nenhuma das pessoas que estavam em volta, eram, no geral, boas pessoas, mas não tinham qualquer experiência política. Nem sequer de campanha. Não tinham experiência política. Não sabiam como fazer isto que nós estamos a fazer agora. Isto com o Fábio fez, que vocês fizeram. Fazer telefonemas, juntar a malta. Eu tive que andar a fazer documentos com o título Como se faz uma reunião. Como eu não sabia. Não sabia mesmo, pá. Eram pessoas cheias. Eram pessoas com uma grande simplicidade, com uma grande generosidade, com muita vontade dos chamados voluntários de fazer coisas. Pá, eram das mais díspares, desde pessoas católicas que vão à igreja todos os fins de semana, até pessoas que nunca tinham ouvido falar de política, até tipos que queriam um pouco os seus 5 minutos de fama. Havia gente de toda a espécie. Desde o CDS, até independentes de facto, até gente do Bloco, até gente do Partido Socialista, até gente do Partido Comunista. Mas, mesmo esses que tinham alguma experiência partidária, não tinham experiência política. E, apesar de tudo, uma das coisas que correram melhor foi onde, à frente dos núcleos distritais, conseguimos propor um ex-PC, um ex-PS. As coisas aí tinham uma dinâmica diferente. Porque as pessoas, apesar de tudo, tinham alguma experiência. Mas isso significa que isso trouxe um segundo problema. É que tu tinhas que ensinar tudo, desde o beabá, tudo, desde o princípio, desde A a Z, como é que se faz uma reunião, como é que se faz uma abordagem, mas inclusive ao próprio candidato. Mas o candidato é um fenómeno à parte, tem uma equipa própria para tratar dele. Mas quando tu chegas, por exemplo, à primeira arruada, que é uma coisa que vocês fazem com uma perna às costas, mas que sabem como se faz. Podem não fazer uma perna às costas porque falta de gente, mas é a primeira arruada, que foi em Vila Nova de Gaia, eu quando chego para programar não descobri onde é que eles estavam. Então, aqui já era meia de noite, debaixo de um candeeiro que era o único que não tinha luz, estávamos todos metidos por baixo. Um bocado envergonhados porque não queriam sair para a rua com as bandeiras, porque havia uma feira. Eles não sabiam como é que haviam de sair. Ela foi dizer, temos que nos organizar, não percebo. Eu passo como um exército, né? Temos que nos organizar, apenas aqui uns vão à frente, outros vão atrás, gritar uma palavra de ordem, o Dr. Fernando Nobre, aquelas coisas bandeiras a abanar, e aquilo não vai ser nada para fazer um velório. Dr. Fernando Nobre, Dr. Fernando Nobre, Dr. Fernando Nobre.
Isto está toda morta, pá. O próprio Dr. Fernando Nória, aquilo era uma feira com milhares de pessoas, e o gajo no meio fazia assim, como os reis. Eu disse, estou perdido, isto é loucura total. Mas não era por mal. Evidente, quando chegou ao fim, já dávamos lições. Estamos a falar em março, abril, maio desse ano. Porque as pessoas não sabiam mesmo. Queriam participar, mas não sabiam como. Começou a organizar uma célula, neste caso um grupo distrital, não sei como. Essa foi uma tarefa para a qual, apesar de tudo, nós tivemos sorte. Isto eu estou a falar dos aspectos menos positivos, dos aspectos mais frágeis da organização, e não estou a falar para já dos aspectos fortes da organização que tiveram, por isso também tivemos o resultado que tivemos. Portanto, não havia experiência, não havia meios, as pessoas vinham muito ansiosas, porque depois não tinham nada para dar a ninguém. Depois, quando nós entramos, a partir de março, abril, maio, as pessoas queriam os papéis. Nós não podíamos dar, porque nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos um tostão. Não é nem mais, nem menos. Nós começámos a ter os primeiros donativos com alguma importância a partir de setembro. Portanto, quer dizer que entre março e setembro nós tínhamos que viver do total improviso. E às vezes conseguimos umas coisas, uns documentos que eram feitos numa empresa, que depois pagávamos mais tarde, aquelas coisas que nós estamos habituados a saber. Mas isso mesmo era para nós penalizável, porque se por um lado havia alguma confiança, e muito do que se fez foi na base da confiança das pessoas ou em relação a mim ou em relação ao Dr. Fernando, empresas que me conheciam, gráficas e designers e agências de comunicação que sabiam quem era eu e, portanto, sabiam que havia, deram-me alguma confiança para isso. E no caso dele também, que sabiam que era o Dr. Fernando Nobre, portanto, havia um registro de quem era amigo e, portanto, havia alguma credibilidade. A maior parte das empresas não nos conheciam. Com mais outra coisa ainda a agravar. É que nós não beneficiávamos, por exemplo, como beneficiávamos outros candidatos, de terem máquina partidária por trás, de tudo o que nós pagávamos, eu comprávamos, pagava IVA. Nós, apesar de não termos, quando tínhamos, pagávamos tudo mais caro. Coisa que não acontecia nos outros candidatos, porque como eram apoiados por partidos políticos, como vocês sabem, os partidos políticos não pagam IVA. Logo, quando o candidato fazia 100 bandeiras, as 100 bandeiras aos gajos, ao Cavaco custavam 1000 euros, a mim custavam 1000 euros mais IVA. Como eu não tinha 1000 euros, nem tinha o IVA, ficavam sem bandeiras. Isto era muito difícil de fazer entender às pessoas do norte a sul do país. Eu chegava a ser insultado em Braga. Vocês não querem? E quase acusado, que, a determinada altura, que queriam enterrar a candidatura. Não querem, nós precisamos de documentação, queremos ir às feiras, às tantas as pessoas mobilizavam-se, mas não tinham nada. Absolutamente nada. E era realmente uma situação muito angustiante e contraditória, que é, começavas a encher o saco de gente de voluntários. Não sei se vocês se recordam, que a determinada altura nós somos, a partir de determinada altura, somos no Facebook, o candidato que tem maior número de apoiantes. Nós acabámos a candidatura com 50 e tal mil apoiantes no Facebook. O segundo era o Cavaco, com 20 e tal mil. Nós acabámos a candidatura com 16 sedes abertas, com 2.300 voluntários registados no terreno a trabalhar. Nós tínhamos, na altura, fizemos 50 e tal mil quilómetros durante 11 meses. O que dava uma média de 150 a 160 quilómetros dia. Nós fizemos 200 e tal, ou 300 e tal, eu posso ser mais preciso se for necessário, mas iniciativas e eventos, o que significa que durante os 11 meses em que trabalhámos, isso é que foi isso é que foi um dos segredos do nosso resultado. Os 11 meses que trabalhámos, nós fizemos uma média de 1 a 2 iniciativas por dia. E, portanto, às tantas nós começamos a crescer. Mesmo sem meios, e é como um corpo que nasce num fato muito pequenino. Mas o fato é saber que nós não temos coisas para dar às pessoas. Eu lembro-me que, quando nós abrimos a sede em Lisboa, ao qual não pagámos renda até em alguns 8 meses ou 9 meses, não pagámos renda. A única sede que abrimos em Lisboa, as pessoas estavam lá desde manhã até à noite, não conseguiam perceber. E queriam documentos, queriam coisas. E nós explicávamos, mas não temos dinheiro para pagar os documentos, não temos dinheiro para ir às gráficas. Isto também ajudou a alguma criatividade. Nós fizemos coisas que até hoje mais ninguém fez em campanha eleitoral nenhuma. Por exemplo, stand-up comedy eleitoral político, nunca ninguém fez. Nós fizemos. Nós pagámos no Newton, que era
mandatário da Juventude, como é que chama o Boinas? O Boinas, que era o mandatário distrital do Nobre nos Açores, e no Marco, acho que estou a dizer bem, não é? Não. O Marco, exatamente, que teve para ser o mandatário da Juventude, mas entretanto teve um problema grave na vida dele, o pai morreu exatamente nessa altura, mas foi apoiante do Nobre, e nós tivemos uma equipa de gente, curiosamente ligada ao humor, e começámos a fazer stand-up comedy político e eleitoral. E enchíamos teatros. O Teatro da Trindade de Lisboa com mais de 500 e tal pessoas, no Porto com mais de 600 e tal pessoas. Anunciávamos presença de Fernando Nobre com stand-up comedy, e os tipos faziam lá, não iam lá dizer piadas por dizer a piada, faziam piadas políticas. Portanto, contra os outros candidatos, contra na altura era preciso dizer contra, e o Nobre fazia uma entrada numa série, especialmente em termos de juventude. Eu lembro-me, as entradas eram oferecidas, não eram pagas. Pagávamos a sala, como é evidente, e em alguns casos tínhamos salas que eram malta amiga, e mas tudo aquilo tinha que ser contabilizado mais tarde, que seguia salas, como foi o caso do Teatro Trindade, na altura era do Inatel, e nem do Inatel, e à frente do Inatel estava o Vitor Ramalho, isto é uma mão, não para a outra, e portanto, eu quero-vos dizer que uma parte substancial, entre na altura da candidatura de Nobre, é de gente da Junta Socialista e do Partido Socialista. Não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma. Sou capaz de ver os nomes. E em Lisboa, no Porto, nos sítios onde tivemos melhores resultados, eu se tivesse que dizer a estrutura da candidatura de Fernando Nobre, quando os resultados eleitorais saíram, no final, eu diria que 70%, 80% da candidatura era de gente de esquerda. E desses 80%, não minto de certeza que 60 e tal por cento era de gente da Juventude do Partido Socialista. O filho do Costa, muita gente. A própria direção da Juventude do Nobre. Não tenho dúvidas. Era uma candidatura e foi uma candidatura à esquerda. Depois havia lá, independente das características pessoais do candidato, e depois havia outra gente. Mas bom, stand-up comedy foi uma coisa que nunca mais. O próprio material de campanha que fomos obrigados a utilizar, a americana, aquelas coisinhas na mão, aqueles cartões do CES e o CAN, que só nós é que utilizamos, e aquilo era muito barato. Fizemos aquilo em milhares daquilo. Toda a gente andava com aquilo, temos carros, aquilo andava nas mãos. Os comícios, aliás, os jornalistas, quando começaram a falar de nós, diziam que pareciam campanhas americanas. Realmente, não era porque a gente quisesse pegar os americanos, não tínhamos mais dinheiro. E, portanto, fomos os primeiros também logo a dizer que não íamos ter outdoors. Primeiro, outra vez, porque não tínhamos dinheiro, mas depois também achávamos pornográfica o valor dos outdoors. E não era, achávamos que não fazia sentido, já não fazia sentido ter os chamados outdoors. Assim veio o Cavaco também dizer que não tinha outdoors. Penso que o Dr. Manuel Alegre pôs outdoors, mas poucos. E o Lopes, esses Lopes do PC também. Mas poucos. Mas a candidatura do Nobre, e eu acho que é mais importante falar da candidatura propriamente do diretor de campanha, a candidatura do Nobre teve o mérito de fazer uma coisa. Destruiu alguns mitos. Primeiro, que só se pode fazer uma campanha com muito dinheiro. Isso é mentira. É mentira. Garanto-vos que é mentira. Posso-vos dizer quanto é que custou a campanha do Nobre, mas é mais interessante até, porque a campanha do Nobre não se reduz aos 15 dias de campanha. E isso foi a razão. Nós substituímos aquilo que não tínhamos por tempo. Nós começamos a trabalhar em março. Portanto, ele apresenta a candidatura em fevereiro. Nós começamos a trabalhar em março no terreno. E de março até dezembro, nós, como já vos contei, os tais 335 dias, é quase um ano, nós fizemos 50 e tal mil quilómetros. Nós fizemos 200 ou 300 iniciativas. O Nobre teve em todo lado. Demos 2 voltas ao país. Contactámos, fizemos reuniões pequenas, grandes, médias. E, portanto, substituímos aquilo que não tínhamos. Nós nunca tivemos um carro para o candidato. Não é? Nós só temos um carro para o candidato em dezembro, nos dias da campanha. Nós nunca alugámos um carro. Nós nunca tivemos um telefone fixo. Isto tinha que ser computado porque ninguém acredita. Nós nunca tivemos um telefone fixo para alguém ligar para quem tu queres, que assim ninguém nos chateava também. Mas nós nunca tivemos um telefone fixo. Apostámos nas sedes. Porquê? Primeiro, porque em muitos casos as pessoas juntavam-se e alugavam uma loja, como era o caso do Algarve, do Faro,
lojas, pequenas casas para arrendar, assim como estas. Eram os próprios voluntários que se juntavam e que davam para aí 200 euros por mês, 300 euros por mês, e eles próprios cotizavam e pagavam o espaço. Então, de repente, nós, de março, abril, maio, junho, de junho a dezembro, nós abrimos 16 ou 17 sedes. Algumas muito grandes e importantes, como era o caso do Porto, e essa era paga por nós. Mas a maior parte das sedes eram cotizadas e os próprios voluntários que se cotizavam e pagavam as sedes. Isso tornou-se muito importante, porque era simples onde as pessoas se podiam juntar e às tantas cria-se um outro fenómeno. Como não havia materiais, as pessoas começavam a fazer os próprios materiais. Panos, as pessoas já seguiam uma orientação, passávamos a enviar para eles informação escrita pela net e alguns símbolos que eles reutilizavam ou utilizavam de uma maneira mais tosca ou de uma maneira mais habilidosa nos materiais que eles tinham, e eram esses materiais que eles distribuíam nas próprias pessoas. Os materiais em Santarém, em Coimbra, em Lisboa não, mas em Santarém, em Coimbra, Braga, Setúbal, Faro, era feito pelos próprios voluntários. Às vezes aquilo parecia panfletos no circo cheio. Às vezes eram mais caros que se nós mandássemos fazer panfletos com 5, 6 cores diferentes, então, assim, com letras de tamanho diferente. Eu nem conseguia ler aquilo que tinha de ficar ceguinho. Mas também não tinha direito de criticar, porque era aquilo que eles gostavam, era aquilo que eles achavam que era importante fazer. E faziam, e nós também não tínhamos meios de dizer, não façam isso. Mas então, se não fazem, não é capaz de fazer. Não tínhamos. Mas para vos dizer que há um mito que tem derrubado. A história de que só se pode fazer uma campanha com muito dinheiro, com muitos meios, e evidentemente que há alguns meios que são básicos. Se vocês me disserem que se eu estava disposto a passar tudo o que passei para fazer, eu acho que é um desgaste humano e é um sacrifício desumano, e que a energia que perdíamos em ter que inventar, e às vezes inventar mal e não dar respostas, roubava-nos a energia que nós precisávamos para ter que responder ao adversário político. Quer dizer, não repetia algumas coisas, não queria fazer algumas coisas, mas garantir que esteja a base mínima para fazer uma candidatura, que eu acho que é aqueles mínimos básicos para ter uma sede aberta, com um mínimo de dignidade, para ter 1 ou 2 telefones, para ter um carro, isto é importante. Tendo isso garantido e tendo garantido algum dinheiro para fazer algum material de propaganda, de comunicação, como quiserem, já se faz uma campanha. A campanha vai depender, na minha opinião, e já vos direi, primeiro do candidato. Se o candidato é credível ou não. Eu acho que se um gajo não for credível, podem vir barrar-lhe o ouro que não é eleito. A menos que compre o ouro para comprar votos. Quer dizer, sindicatos de votos, isso também acontece. Mas se um candidato for conseguir chegar ao coração e à alma das pessoas e à consciência das pessoas, e se for capaz de dizer exatamente aquilo que as pessoas esperam e anseiam ouvir naquele momento, e se coincidir o discurso dele com aquilo que a pessoa vive no dia-a-dia, no cotidiano, no real, e não com teses e teorias, o candidato, se for credível para as pessoas, e se isso significar um conjunto de coisas, o candidato tem grande hipótese. É, por si só, a grande mais-valia da candidatura. Nós podemos ter a melhor equipa do mundo se seres um mau candidato. Da mesma maneira que se tu tiveres um bom candidato, vai superar algumas dificuldades que tens da equipa. Primeiro, a questão do candidato. Segundo, a questão da mensagem. O Nóbrega apresenta a candidatura num momento muito particular, que é o momento em que as pessoas iniciavam aquilo que hoje é mais fácil ouvir falar e dizer que estavam a iniciar a curva descendente está cansada dos partidos e dos movimentos partidários e dos candidatos que são apoiados por partidos. Vocês pensaram um bocadinho, antes do Nóbrega não se falava em cidadania. Vocês procurem nas revistas, jornais, nos discursos dos políticos, quantas vezes, no léxico todo, é que havia a palavra cidadania. Mentira, não havia. A palavra cidadania, o conceito de cidadania não havia. Lembram-se de algum movimento em torno da cidadania que tinha aparecido antes do Nóbrega? Eu não me lembro. Portanto, o Nóbrega aí por inconsciência na probabilidade, como ele tem. Não é um político, como é evidente. É um homem sério, um homem bom, mas não é um político. Isto não tem a ver, isto não tira a credibilidade dos políticos. Não tem. Não é um homem que nasceu para a política, nasceu para outras coisas. Mas o Nóbrega coincidiu, teve um instinto, ou alguém por ele, de apanhar o momento da onda em que havia uma grande disponibilidade das pessoas dizerem: estamos cansados de que estes gajos, a gente quer votar num gajo completamente diferente. E o Nóbrega tinha essa credibilidade. Credibilidade mais candidato.
e ao mesmo tempo a percepção que as pessoas tiveram que aquela era a sua candidatura. Aconteceu um pouco como a história do Obama nos seus princípios. Não sei se vocês conhecem, mas o Obama não chega a presidente dos Estados Unidos por acaso, porque teve que ganhar várias batalhas, e há um documentário muito interessante sobre o Obama que mostra críticas e ataques ao Obama, que é um jovem, na altura senador, tal e qual como fizeram ao Nobre. Que era incompetente, que não conhecia o poder, e não estou a gozar. Há mesmo debates na televisão de tipos que dizem: o senador Obama nunca fez nada, incompetente e tal. Só me dizer, é preto, que aquilo dava nas vistas nos Estados Unidos. Mas até recordo no documentário, que está aí à venda, não me recordo agora o nome, até ser uma primeira arruada do Obama, em que estão os jornalistas da NBC a dizer: olha, lá vêm eles, e até estão a usar, porque eles vêm todos a dançar como a Rua Flórida, parece um bocado indiano e africano, e o Obama vai à frente, mas a mulher, a fazer candidatura para ele ser o candidato do Partido Democrático, nem sequer é para as eleições, é para ser candidato do Partido Democrático. Opa, e os gajos desfazem o gajo. Mas só visto, ninguém acredita. Ou seja, o Nobre, à sua imagem, com as devidas distâncias, consegue transmitir às pessoas aquela candidatura deles. Eu, por exemplo, outra coisa que nunca assisti a outra candidatura, nem no PC, nem no PS, nem com o Dr. Mário Soares, nem com o Dr. Jorge Sampaio, nem para a Câmara de Lisboa com o Dr. João Soares ou com o Rio do PC, nunca assisti a este projeto de ser. É indiscutível, isto tem coisas boas ou más, que o Nobre foi o candidato mais exposto às pessoas. Às pessoas que foram para a casa do Nobre à noite. Para o telemóvel do Nobre às 2 da manhã. As pessoas escolheram as coisas mais incríveis que o Nobre. Quer dizer, não havia uma barreira entre a estrutura e o candidato que aparece para os comícios, mas depois desaparece, desaparece por trás do palco e já ninguém o vê a não ser no outro comício, ou na televisão. Isto tinha coisas más, já lá vamos. Mas a verdade é que o Nobre chegou a fazer 500 e tal quilómetros numa noite. Uma noite não, sim, uma noite. 400 e tal para baixo, para cima, 400 e tal para baixo, para ir a Braga, para discutir coisas sem qualquer interesse. Havia uns gajos em Braga que queriam saber quem é que tinha escrito no Facebook: a mulher do outro é mais gira que a minha mulher. Coisas que eu tinha. Não lembrava a cabeça de lá o candidato. Depois o gajo disse no carro, ia lá, e eu via aqueles gajos, uns porreiros, outros chatos como o diabo: o senhor doutor tem que mudar a gravata. Se mudar a gravata ganha mais 10 votos. E eu disse: está calado, ele tem que ir careca. Havia especialistas. Eu, a uma altura, começo a escrever no meu telefone, só era apanhado à primeira. Quando apanhava uma seca, diz especialista. E à altura tinha uns 30 especialistas aqui. Cada vez que tocava o telefone, já vi que era especialista, já não atendia. Pá, que era um gajo que era mais: sou incompetente. Eu ontem estive a ver o Dr. Nobre na televisão e às tantas a Câmara só focava as bandeiras, não focava a ele. O Sr. Pinheiro é que está lá a obrigar o homem da Câmara. Eu disse: isto está maluco. Mas ouvia aquelas secas, pá, era uma coisa que havia especialistas. Bombas nucleares. Houve um tipo que me dia, agora pode ser, o dia até surgiu: a gente vai ganhar muitos votos. Esse último dia de campanha voluntário, que se foi o Nobre amigo da Ribeira, houveram um gajo que deu 2 escudos com o cara, pum! E o Nobre: não mata! E depois a gente foge. E eu disse: este gajo está a brincar. E eu disse: este gajo está a brincar, ou está a falar assim. E eu olhei para o homem, que era um voluntário, e o gajo dizendo: você dá 2 tiros, a comunicação é assim, quiseram matar o nosso candidato. Depois a gente sabe que a gente vai vou ponderar sobre isso, está tudo. Mas o mais incrível é quando eu disse isto, uns gajos do executivo disseram: talvez não seja má ideia. Isto está tudo louco. Isto a 2 dias final da campanha. Pronto, esta proximidade que o Nobre permitia, as pessoas confundiram o voluntariado com o voluntarismo. Na altura havia o voluntariado, já vou falar disso, e havia o voluntarismo. O voluntarismo é aquela malta que aparece disponível para fazer coisas que não percebe, nem sabe, nem quer, nem está disponível a estar sobre uma orientação estruturada. Quer dizer, não podem cá entrar aqui 10 gajos que ser voluntário é aceitar à partida que se está a trabalhar para qualquer coisa sobre um programa e sobre um objetivo. Senão isso não é voluntariado, é voluntarismo. Mas, e aquela aproximação também do candidato trazia também uma falta de percepção do que era principal. Porque na altura, houve um momento difícil da candidatura, estamos a falar em setembro, em que faltou muito pouco para a candidatura se partir em 2, porque havia no próprio executivo pessoas que achavam que o importante da candidatura, o principal da candidatura, não era o candidato, nem eleger o candidato,
mas eram os voluntários. Quer dizer, isto parece um absurdo. Devo dizer que partiu a candidatura ao meio. E houve pessoas que, inclusive, nunca mais voltaram a falar connosco. E comigo, então, eu era mais ou menos como o diabo, não é? Nunca mais voltaram a falar connosco. Comigo, não é? Porque não conseguiam perceber quando nós dizemos que vocês estão enganados. Pá. A camisola que a gente emprega aqui, o nosso objetivo é ou eleger o Nobre ou fazer com que o Nobre vá o mais longe possível. Provavelmente não vamos conseguir eleger. Nós tínhamos percepção em outubro, não ia ser eleito, mas então vá o mais longe possível. Considerando depois todas as estratégias políticas que assim podem desenvolver-se a partir daí. Não é o voluntário. O voluntário aqui é um instrumento. Não é o principal. Mas este basismo, que vinha muito do lado de alguma malta que tinha estado do Bloco de Esquerda, com Manuel Alegre, e que aliás tinham desistido de estar com Manuel Alegre, e que também tinham sentido isso. Com Manuel Alegre, eles não conseguiam perceber que o principal numa candidatura presidencial é eleger o candidato. Muitas vezes, algumas vezes criticaram um pouco de forma mais dura que eu podia tratar as coisas. Eu dizia sempre a mesma coisa. Eu não estou aqui para ganhar um prémio de simpatia do melhor diretor de campanha. Estou aqui para eleger um candidato. E se for preciso para eleger um candidato, tomar as medidas que forem necessárias, desde que elas sejam justas, para eleger o candidato. Eu não quero ser simpatia. Mas este aspecto não é. Acho que começou a envenenar um determinado conceito de funcionamento. E isto tem a ver com uma coisa que não acontece nos outros candidatos presidenciais. Os outros candidatos presidenciais têm uma cintura de segurança higiênica, se assim se quer dizer, que se aproximam das pessoas, falam com as pessoas, abraçam as pessoas, dos comidos. Há ali uma determinada hora que aquilo acabou. Ninguém vai chatear o Cavaco Silva, ou o Manuel Alegre, ou o Jorge Pessoa, ou o Guterres, ou ninguém vai à casa dele, ou ninguém. E isso acontecia com o não. Bom, isto para vos dizer o seguinte, eu acho, portanto, este é um dos mitos. Outro mito que se derrubou com a candidatura do Nobre, que já vimos o primeiro, que é está claro que não é preciso ter muito dinheiro para fazer uma candidatura ganhadora, como também está claro que não é preciso ter um aparelho partidário. Eu posso garantir que nós não tivemos nenhum apoio de nenhum partido de nada. Tivemos promessas. E houve gente que se aproximou de nós. Eu acho que não devo dizer os nomes porque, no caso do Partido Socialista, são pessoas ativas ainda do Partido Socialista e que sugeriram ser uma espécie de quinta coluna a alimentar o Nobre contra o Manuel Alegre. Isso ficou claro. E nós recusámos. E, por outro lado, também gente do PSD. Houve gente do PSD que veio oferecer logística, especialmente na parte final. Se nós oferecer logística para a nossa candidatura. Recusámos uma coisa, recusámos a outra. E nesse sentido, nós não tivemos absolutamente apoio partidário nenhum. Nem conselheiros, nem. Eu já vos vou dizer quem foi a pessoa que, apesar de tudo, acompanhou. Mas nem conselheiros, nem materiais logísticos, nem dinheiro, nada. A única pessoa que teve, por opção nossa, por opção de respeito nossa, e porque achámos que era. E porque ele quis, foi ouvir os conselhos do Dr. Mário Soares. E, nesse sentido, é um facto verdadeiro, histórico, se quiserem, que o Dr. Mário Soares deu um aconselhamento político, ou seja, para ser completamente claro, em muito momento aconselhou o que é que o Nobre poderia ou não deveria dizer e como é que se devia argumentar. E foi bom, porque se pensarmos bem, o Nobre, que eu já vos disse, tem características excelentes, o Nobre não é um político. Não sei se teria dado um bom Presidente da República ou não. Eu penso que teria dado um melhor Presidente da República que esta data que lá está. Mas é um homem genuinamente bom, é um tipo bom, se não fazia o que faz. Agora também vos posso dizer, também podia se calhar ter feito uma presidência miserável, não faço ideia. Estive muitas vezes contra observações e coisas que ele dizia, não porque o que ele dissesse não fosse importante, mas pela forma como dizia, não era de um político, ele dizia como aquela dos tiros da cabeça. Isso não, quer dizer, qualquer político mais experimentado não faz aquilo. Ele fazia-o não por arrogância ou não por achar que era aquilo, que ele é assim, pronto, ou era assim, agora está diferente.
Nós, portanto, não tivemos nenhuma oportunidade. Há aqui também uma demonstração de que é possível fazer uma campanha com pouco dinheiro e sem qualquer apoio partidário. Desde que estejam pressupostos, tais princípios. Evidentemente que isto não pressupõe, que isto implica outra coisa. Não é possível fazer uma campanha sem organização. Não é possível recolher assinaturas, prepará-las do ponto de vista jurídico, formalmente entregá-las ao Tribunal Constitucional, organizar uma rede no terreno, já lá vamos. Fazer todo. Ser independente é uma coisa. Ser parvo é outra. São duas coisas que não se. O parvo está em todo lado, o independente só tem em alguns sítios. Quer dizer, é preciso, como poupar a boca, organização. Ter um objetivo. Fazer como o Rottweiler, metes um objetivo na boca, como os cães metem o osso, e segues, independente das críticas, independente dos pontapés, segues que nem uma bala até o objetivo final. Sem organização e sem rede, não é possível conseguir e conquistar nada. Rede, outro mito. A net é um mito. A net, onde eu já vos disse que nós tivemos 40 e tal, 1 ou 42 ou 43 mil apoiantes do Nobre, e portanto, nós não conseguimos recolher 1 cêntimo, estou-vos a mentir, recolhemos talvez 200 euros da net, ou seja, aquela americana que é contribuir para o candidato com 1 euro, com 5 cêntimos, é mentira. Nós não conseguimos recolher. Tínhamos a conta aberta desde o primeiro dia, havia todos os mecanismos para se pagar pela net, aqueles mecanismos todos que os homens de informática sabem e conhecem, se carregam os botões, manda-se lá os dinheiros, nunca recolhemos nem por ali. Portanto, do ponto de vista, eu não conheço também do ponto de vista partidário que isso seja diferente, ou seja, eu acho que o vínculo, a relação do cidadão português em relação à net para dar algum dinheiro para candidaturas, para uma candidatura, tem muito a ver também com a forma como nós ainda utilizamos para comprar coisas para a net, que ainda é muito menor que o número de utilizadores que a net em Portugal tem. Segundo mito, a participação de mobilização pela net. É um mito, pelo menos na candidatura nova foi. Uma coisa era dizer, eu vou à manifestação, eu vou ao comício, eu vou aos sociais likes, já está a aparecer para aí 200 mil gajos. Se nós ficássemos adormecidos só naquilo, desses 200 mil gajos, nós, 200 mil, de 2 mil que dissessem que sim, que iam ao comício no Porto, nós formalmente conseguimos demonstrar que estavam para aí 150 pessoas, dos 2 mil. Era um número irrisório. Ou seja, a garantia de que nós enchemos salas. Por exemplo, o comício no Porto, que foi o comício da abertura, foi a melhor coisa que fizemos. Nós temos um cinema de batalha, não sei se vocês conhecem, penso que agora já fechou definitivamente, 3 mil pessoas. Nem nós estávamos à espera. Aliás, de tal maneira que eu não estava à espera, que eu tinha mandado fechar uma parte do cinema, porque tinha medo que depois, se aquilo nas televisões, mostrasse as clareiras e tal. E fui obrigado a ir acima do palco e já o comício estava lançado, estava a começar. E assumir-me, e eles ficaram todos contentes, porque a malta do Porto dizia, não, você não está a ver, caralho. Isto não vai ficar completamente cheio, caralho. Isto é... Mal está sempre claro. E pá, que foi uma batalha eu impus nos galões, quem manda aqui sou eu, e aquilo de facto, quando chega lá do comício, começa a ouvir gente, e dizer, por onde é que vem esta malta toda? Nós fizemos o comício da abertura superior do PC, gente, até que eu subi acima do palco, eu reconheço que aquilo, a malta do Porto tinha razão, tinha 3 mil pessoas. Mas foram 3 mil pessoas, como? Já tínhamos algum dinheiro nessa altura, portanto, estamos a falar no início da campanha, em dezembro, alugámos autocarros, veio gente de todo o país nos autocarros, demos um lanche lá numa coletividade do Porto, oferecemos o lanche para os membros da Comissão de Honra, que são membros da Comissão de Honra, alguns 500, e a paróquia estava garantido, e eu mais a mulher eram 1000. Isso era garantido, e havia uma porrada para comer aquilo. Do chefe Hélio, acho que era chefe da cozinha lá portanto, os autocarros, eram autocarros de todo lá, Lisboa, e tudo. E de facto, e a própria malta do Porto, e de facto aquilo está. Não fizemos mais nenhuma iniciativa assim para a campanha. Lisboa fechou, e Lisboa foi bom, tivemos 2 mil pessoas ali na fila, mas não se comparou com o Porto. Portanto, a net é boa para comunicar, para haver uma certa, para tornar a comunicação mais ágil, para fazer transmitir informação de uma forma mais rápida e mais eficaz também, para juntar pessoas do ponto de vista da comunicação, sempre toda muito rápida, para ultrapassar barreiras
geográficas. Epá, mas não é uma ferramenta fiável para dizer, epá, os gajos aqui que estão 50, que vão à iniciativa, a toda lá está 50. Não. Não está 5, está 6. A malta com muita facilidade. Like, mas depois não vai. E eu acho que a campanha, para mim, eu hoje tivesse fazer outra campanha, a campanha demonstrou isso. Demonstrou que, repito, não é preciso dinheiro, não é preciso ter uma estrutura partidária por trás, nem é preciso, nem se deve aquele mito da net juntar tudo. Ou achar que a net resolve tudo. Nada substitui, como eu vi, o porta a porta, o contacto na rua, a organização da rede local, rede das pessoas no terreno. E já vos vou dizer o que é que hoje, por exemplo, os americanos, qual é a novidade que os americanos fizeram na campanha esta última do Obama, que tem a ver com isto que eu estou a dizer. Nada substitui que o candidato fale com 1, com 2, com 3, que entre nos cafés, que entre nos restaurantes. Nada substitui isso. Depois, se juntarmos a isso tudo o resto, as nets, as redes sociais, porreiro, tudo bem. Mas aquele ato do contacto físico, do tipo chegar ao pé de ti e saber quem é o teu nome, tal. Que a malta fica toda satisfeita, vai o candidato, conta que apertou a mão ao gajo, fez isto, fez aquilo. Aquele ato é a base principal. E haver ali pessoas que são identificadas, olha, aquele gajo é o gajo da campanha do Nobre, do Soares. As pessoas saberem quem são as pessoas. E as pessoas serem credíveis. Ou que são jovens e as pessoas acham que naquela juventude há muita generosidade, muita entrega, que até passa a haver uma afetividade, um afeto à candidatura, porque notam que mobiliza a generosidade dos jovens, ou porque são pessoas muito honestas e credíveis na terra e que as pessoas então dizem, se este gajo apoia, eu também vou apoiar. Esta pele não é substituída por nada. Quando a coisa fica no etéreo, só quem é o gajo, vamos lá falar uns com os outros à noite, às 5 da manhã, não me apetece dormir. Estás acordado ou estás em pijama? Estou acordado. O que é que tu pensas do nosso tempo? É bonito, quer dizer, para a malta que tem sonhos e também não é de excluir, mas não pode ser o santo grau. Os americanos estão a desenvolveram o Obama agora uma coisa que é o seguinte, que vai já mais além que isto. Tal e qual algumas agências de publicidade. E cá vai acontecer. Eu tenho um nome, mas eu não me recordo o nome. O nome em inglês eu não me recordo. E cá vai acontecer nas próximas legislativas, aposto que vocês quiserem. Eles desenvolveram um plano, empresas de comunicação, que é o seguinte, eles fazem base de dados das pessoas que moram em determinado sítio, determinado bairro, determinada coisa, com tudo. Qual é o clube, o que é que gosta de comer, como é que se chama. Tal e qual como se fosse para vender pastilhas. Só que adotam isso, já há uma maneira de fazer, mas agora de uma forma completamente rigorosa, à campanha. E vendem. Portanto, esses pacotes, lá nos Estados Unidos isso é permitido, aqui não. Quer dizer, não, mas não se vende. Vendem os pacotes, ou vendem a informação, às candidaturas, a bom preço. Então o tipo, quando vem para lá abaixo, já sabe, nunca ouviu o Fábio mais gordo, não é? Mas o tipo já tem parte para aquele contacto, para aquela zona, para aquela rua, tipo, sabe exatamente tudo o que são as pessoas com quem vai falar. Conhece socialmente e antropologicamente toda aquela gente. Então, Fábio, então você já fez o estágio, como é que está o seu irmão? O seu irmão está melhor e tal. Mas este gajo é que é mesmo bom, este gajo é humano, pá, pensem, este gajo que eu vou votar no gajo. O gajo passou assim, já nem sei mais do gajo. Mas a verdade é que, e como vos digo, isto tem um nome, os gajos agora adotaram em massa na campanha do Obama, até penso que foi a campanha do Obama que utilizou, mais que a dos republicanos, que é curioso, porque da mesma maneira que evolui a tecnologia, os computadores, os smartphones, os iPads, em que tudo indicaria que a tecnologia a abafar, esmagar digamos, o contacto individual, é curioso, porque depois daquilo que há de mais básico na natureza humana, do ponto de vista político, é o contacto, eles melhoram, especializam, tornam mais eficaz, mas é o contacto cara a cara. E, portanto, a mesma coisa se passa nas campanhas eleitorais. Eu não acredito. Eu acho que a tecnologia pode ajudar a segmentar e a tornar mais óbvio quais são os objetivos que se pretende atingir. A fazer ganhar tempo. Não perdemos tempo. Não vale a pena ir ali, porque ali não há ninguém. Depois a malta vai toda com os carros, à vida. Não só o velhote das laranjas. A televisão. Então o senhor mata nestes gajos. Pode. Está a matar ali todos, 40 gajos, a malta do homem. Não. Eu acho que as tecnologias podem afinar o alvo. Mas depois o alvo tem que ser tratado com
Vamos beber um café e tal. É assim. E isso foi. E isso dá um ano nós tínhamos à mão. Nós não precisávamos de dinheiro para. Não precisávamos gastar dinheiro para isso. Isso a gente tinha. Porque tínhamos um segredo também. Quando eu vos digo que a gente funcionou de março a dezembro, fizemos um ano de campanha. Nós não fizemos 15 dias, como fizemos um ano de campanha. O que então, se verificarmos aquilo que gastámos nos 15 dias de campanha, ainda torna mais ridículo o custo total. Ou seja, transformar aquilo. Nós gastámos na campanha toda, gastámos, penso, no total, penso que foi 300 e tal mil euros. O que recebemos do Estado permitiu pagar tudo, não tivemos nenhuma dívida, não sobrou dinheiro, foi integralmente, pagou-se tudo. Mas penso que foi 300 e tal mil euros. Se compararmos 300 e tal mil euros não aos 15 dias, 20 dias de campanha e da pré-campanha, devo dizer, mas um ano, então torna-se um valor irrisório. Mas tínhamos outra vantagem connosco. É que o que o Nobre faz durante toda a vida, há vários anos, quando não está no estrangeiro, ou quando não está numa missão, é estar em Portugal a fazer exatamente isto, dar a volta a Portugal. Por exemplo, hoje foi de comboio para Coimbra fazer uma conferência. E o Nobre, quando a gente começa a campanha, de facto, em termos de candidatura, estávamos a dar os primeiros passos. Mas ele, Nobre da AMI, ele fazia isso 2, 3 vezes por ano, dava a volta a Portugal. Portanto, nós tínhamos uma vantagem muito grande, que a comunicação social nunca percebeu nos nossos adversários políticos. É quando nós chegávamos aos sítios, aos hotéis, às conferências, normalmente tínhamos as casas cheias. Não precisávamos fazer muita coisa. Depois estavam a dizer lá aos gajos, a presença do Dr. Fernando Nobre. Aliás, começou a acontecer uma coisa gira, que é, quando o gajo ia para conferências da AMI, as pessoas já não queriam saber da AMI para nada. Não queriam ir. Ele ia, a malta queria falar da presidência. Afinal, altura tivemos que estabelecer uma linha, que foi a partir de junho, em que já não havia mais iniciativas da AMI, não podia ser, e ele tinha que se dedicar-se só à candidatura. E foi o que aconteceu. Porém, nós beneficiámos de que o gajo andava no terreno, sempre, a fazer conferências, a fazer isto. Portanto, nós aí partimos com uma vantagem muito grande, muito grande. Ao contrário do que se imaginava, ele é bastante conhecido em determinados meios, em determinados círculos sociais, especialmente, e ao mesmo tempo, ele andava a fazer isso há muito tempo. Não começou a fazer, embora fosse assim a Deus, pensei a Dona Leonor, a Rainha Isabel e tal, mas ele sim, ele não tinha essa, pois para o fim já não, mas não tinha esse hábito, essa capacidade, essa habituação, essa experiência, quero dizer. Mas tudo o resto o gajo tinha. E portanto isso foi uma vantagem nossa. Para além disso, e eu diria que quase para vos terminar esta experiência da candidatura, eu diria o seguinte: a candidatura do Fernando Nobre. Depois temos uma outra coisa que foi muito interessante. Nós o dinheiro que gastámos foi uma das coisas básicas. Temos de ter na televisão, temos de ter na televisão. Embora fossem pagos sempre na parte final. Mas quer dizer, aí não poupámos. Aí um pouco de dinheiro que tínhamos, ou que esperávamos vir a ter, gastámos e fizemos coisas muito interessantes. Eu recordo-vos, não sei se vocês se lembram, mas o tempo da Antena do Nobre foi o único que eu vi até hoje, e depois o Bloco de Esquerda copiou nas legislativas a seguir, que o bonequinho que aparece a contar, que aparece a mão, não a desenhar um boneco, e o boneco vai contando a história, porque é que é candidato, porque é que faz isto, uma coisa que os bloquistas depois fizeram a seguir, copiaram a seguir para as legislativas. Eu penso que pode não haver, penso que poderá e vai aparecer outro cidadão com uma obra, melhor, pior, mas alguém que um dia vai galvanizar e mobilizar as pessoas para votar, por exemplo, por uma presidência da República. Candidatura como esta não vai haver mais. Porque, eu não vos disse ainda, mas ninguém ganhou um tostão na candidatura, não ganhou um cêntimo. E não recordo, não houve um jornalista pago. Nós nunca tivemos um gabinete de imprensa, tivemos um jovem, pegámos nele, que é o António Martínez, e pusemos a acompanhar os jornalistas. E o gajo aprendeu, o gajo não sabia, escreveu o nome dele, se era Martínez com Z, se era com S. Mas às tantas os jornalistas só falavam com o gajo. E o gajo é que era o gajo que andava com o Nobre, coitado, muitas vezes teve que aturar coisas do Nobre que eu não aturava. Mas a verdade é que não houve uma pessoa. O motorista do Nobre era um voluntário de Cascais, andava com o Nobre para todo lado. Os carros do Nobre arrebentávamos com 2 carros que o homem não está à espera que a gente os pague. Mas voluntário é voluntário,
Portanto, também dissemos, para se o homem ganhar para a presidência, para tu vais para chefe dos cargos da presidência. Portanto, rebentámos com 2 cargos. Não, mas o gajo conduzia os cargos, rebentou com os cargos ao homem. Como vos digo, não tivemos ninguém de gabinete de imprensa, eu não recebi um cêntimo de nada. O telemóvel, chamadas que nós fazíamos eram chamadas que nós pagávamos. E este espírito, e por isso também foi possível gastar-se o que gastou durante tanto tempo, este espírito não se vai repetir. Eu acho que isto, até vos digo também que acho que não se justifica. Eu acho que só foi possível chegarmos a este ponto porque quem mobilizou o Nóbrega para ser candidato à presidência da República, que é um segredo para mim, que eu não conheço, quando lá cheguei já era candidato, tenho as minhas desconfianças, mas não posso dizer porque não sei ao certo. Um dia espero saber esse segredo, que é mais ou menos com a Nossa Senhora de Fátima. Quem mobilizou criou-lhe a expectativa que ia haver dinheiro para fazer a candidatura. E de repente ele é lançado no mato sem cachorro. E eu posso-vos dizer, não sei se alguma vez lhe disse, eu no momento pensei em desistir. Houve um momento que em agosto, setembro, estava muito desgastado, muito cansado, e achava que não. As sondagens não arrancavam, nós tivemos muita imprensa contra nós. Eu lembro quando a campanha inicia, foi um fenómeno curioso, quando a campanha se inicia, nós damos 4%, e até menos. Eu recebi um fenómeno ou 2 de amigos meus jornalistas, não, isso vai 3, estamos aqui a fazer uma aposta, 3, 4, está bem. Logo veremos. Eu disse, isto não pode ser. Mas nunca tivemos imprensa favorável. O que é curioso, porque o Nobre hipoteticamente teria muitos amigos na imprensa. Por causa das missões lá, o Mário Crespo, Miguel Sousa Tavares, a Judite Sousa, quase a maior parte destes gajos andavam com o Nobre em campanhas e missões. Aquele gajo do Música do Mal, que é o Eixo do Mal, ao Pedro Marcos Lopes, ao Daniel, à gaja, depois ao outro gajo. Um quarto gajo que agora não me recordo. Esse gajo teve com o Nobre nas guerras lá da Jugoslávia. Quer dizer, e há gajos que até escreveram coisas favoráveis ao Nobre do ponto de vista da humanidade. Porém, do ponto de vista político, qual deles é que lhe dava mais? O Henrique Monteiro, que é irmão maçónico, amigo íntimo do Nobre, só não chegou mãezinha que fica mal expresso. Mas também chamou tudo. É difícil, como vocês podem me dizer, mas porquê? Eu tenho dificuldade de explicar. Eu fui falar com algumas pessoas. Eu fui falar, por exemplo, com o Rui Moreira. 2 dias antes de começar a campanha eleitoral, fui ao Porto falar com o Rui Moreira. Perguntei, porquê que você... Porque ele é muito amigo do Miguel Sousa Tavares. E o Miguel Sousa Tavares era íntimo de casa do Nobre. Íntimo de casa do Nobre. E eu achava estranho. E era daqueles que eu não considero um grande amigo, pessoal. O Miguel Sousa Tavares começou do princípio ao fim a dar porrada no Nobre. Mas é o Miguel Sousa Tavares que faz o primeiro discurso. Vocês, isto não sabem, passa a saber hoje. Podem começar a correr nas paredes. Faz o primeiro discurso que o Nobre lê na candidatura. Quando o Nobre decide, eu vou ser candidato, o discurso que o Nobre lê em Belém é o Miguel Sousa Tavares que escreve. E como eu não conseguia perceber porque é que ele dizia tão mal do Nobre todos os dias, eu vou ao Porto e falo com o gajo que é íntimo dele, o Moreira. E o próprio Rui Moreira não sabe explicar. Fica muito costas. Eu não sei, eu tenho vergonha, aquilo que isso. Porque criou-se à volta do Nobre é evidente que algumas coisas organizadas, como é óbvio. Foi organizado, foi pensado, foi campanhas. Mas penso que uma espécie de cintura negativa que nós nunca conseguimos romper. Nunca conseguimos romper. Para os últimos dias de campanha já sentiam os jornalistas mais próximos, já sentiam que havia sondagens que eles tinham, que nós ainda não conhecíamos, que davam Nobre a subir, e o ambiente já era outro. Inclusive dizem-se coisas, e diz-se, e hoje ficaram, imagens que ficaram ainda hoje existe na cabeça das pessoas, por exemplo, que o Nobre tinha um discurso antipartido, que é absolutamente mentira. Primeiro, que a maior parte das intervenções que as acompanhões fez, fui eu e outras pessoas que tínhamos vida partidária, quer dizer, eu estive sempre ligado a partidos, ou ao PC, ou ao PS, e depois porque é mentira. Se pegarem os 10 ou 20 discursos do Nobre, o Nobre nunca diz que os partidos são descartáveis, ou que os partidos são responsáveis pela crise, ou que não há coisa pior que os partidos. Não. O Nobre sempre dizia e disse que há outras maneiras de fazer política sem ser na vida partidária, que é legítimo. Eu acho que os partidos são importantes. Ele também acha que os partidos são importantes, mas há outras maneiras.
Mas colou-se à pele aquela de o gajo fala contra os partidos. Isso nunca foi verdade. Mas, porém, vamos dizer o seguinte, é irrepetível, porque eu acho que não é justo e que era muito difícil encontrar-se uma equipa de pessoas que, além do diretor de campanha, e foi mais mas uma equipa de pessoas que tivesse, e isto eu não tenho outro termo, a generosidade para acompanhar aquele tipo, do princípio ao fim durante um ano e tal, dia após dia, porrada após porrada, assunto após assunto, descrença, como eu disse. Houve um momento que eu pensei, não dá mais, não consigo aguentar mais. Mas não o fiz porque depois tinha vergonha das pessoas. Ou seja, eu dizia assim, mas eu vou embora. Estamos em setembro, vou-me embora. Mas agora já não posso ir embora, agora não vou embora e deixo o Nobre. O Nobre talvez fosse a coisa mais fácil de deixar. É como uma namorada. Esta é uma namorada, deixa-me escolher, mas tem 10 namoradas. É um caldinho de deixar as 10 gajas ao mesmo tempo, quer dizer. Mas tem que quer dizer, às tantas eram as pessoas, quer dizer, eu já disse isso uma vez a ele, depois da campanha, há um momento que eu não estava mesmo por causa das pessoas. Eu tinha vergonha quando a gente ia fazer reuniões, eu dizia, agora, eu estou andando a mobilizar esta gente há um ano, em Braga, em Barcelos, em Lisboa, em Faro. Como que cabe? Eu pedi-lhe sacrifício, cara que agora diga, amigos, eu estou cansado, vou-me embora. Não posso, não tinha coragem para fazer isso. E porque eram umas pessoas generosas, independente daquilo que vos contei, de gajos meio apanhados, de gajos que não sabiam o que é que elas estavam a fazer, de provocadores também tivemos, de pessoas que só queriam brilhar a 2 minutos. Independente disso, o caudal, o núcleo duro, era gente generosa, boa gente que estava cansada e gente que olhava para o Nobre como se calhar de uma forma equivocada, que estavam a confundir planos. Aquilo era a presidência, não era outra coisa, não era Nobre para primeiro-ministro, era Nobre para presidente, com as diferenças que isto significa depois de capacidade de ação ou decisão. Mas a verdade, as pessoas eram generosas, eram boas, e era a minha gente, era gente de esquerda, no seu maioria. E, portanto, é irrepetível. Como vos digo, pode aparecer, e vai aparecer de certeza, a história ensina-nos isso. Gente com mais capaz, mais mobilizadora, até pegando na bandeira da cidadania, das independências, que o Nobre, que este o Nobre é um átomo da história toda que nós estamos a fazer da política. Agora, não vai ser possível, e não acredito que seja na indigência total. Só faltou pedir esmola para pagar a campanha. Quer dizer, pouco faltou. E a malta não compreendia. A gente tinha um episódio depois se ria um bocado, que era quando nós pedimos para a net, amigos, companheiros e tal, nossa candidatura precisa de dinheiro. Havia gajos que respondiam assim, dinheiro para quê? A malta só se podia rir. São maluqueiros mesmo os gajos que depois pediam, então não acabas as minhas bandeiras, então não acabas os meus cartazes. Só dava a dar um cartaz a trombar o gajo, quer dizer, o gajo me está a perguntar para que eu quero dinheiro. Mas, para vos dizer, as campanhas são todas diferentes. Eu não acredito em campanhas. Eu sinto muita honra de ter participado naquela campanha. Não teve nada a ver com as campanhas que me vi, nem do PC que eu participei, nem do PS, nem nada, nem do Dr. Soares, nem nada que se pareça. É uma campanha, quando terminou, podia ter levado a qualquer coisa, provavelmente, era uma campanha que tinha sua gênese a criação de um movimento qualquer partidário. Isso só não aconteceu porque o Nobre não quis. Devo-vos dizer que aquilo, durante aqueles dias a seguir aos resultados, nós tivemos cerca de 14% e cerca de 600 mil votos. Estive ali na beirinha, e só não aconteceu, eu era daqueles que defendia que se ia organizar uma coisa qualquer, mas achávamos todos nós, um grupo de pessoas que achavam que se ia fazer isso e cavalgar naquela cidadania, não quis desrespeitar o Nobre. O Nobre não queria. O Nobre não quis. Eu respondi. Estava muito cansado, estava muito cansado e não queria. O Nobre não queria fazer mais nada politicamente. E portanto não se avançou. E as pessoas foram, cada um passou o vídeo. Depois há o episódio do Nobre apoiar o Passos Coelho. Eles tomam a decisão dele, pessoal dele. Eu tenho a minha opinião. E a opinião dele. Eu acho que ele hoje já não o faria. Mas isto é hoje. As pessoas também é uma tragédia. Fez a sua opção e pagou por isso ou não, logo se verá. A vida demonstrará o que acontece a seguir. Mas, e a partir daí, se vocês recordam bem, começam a aparecer os movimentos de cidadania. Os indignados, os 11 de março. Se pensarem bem, é depois dessa data e não antes.
Eu acho que a candidatura Nobre tem uma qualidade, entre outras. O resultado da candidatura promoveu a hipótese de aparecer coisas desse género. Se tivesse tido outro resultado, um resultado menor ou medíocre, se calhar a malta pensou, vamos se calhar fazer umas coisas, não iria. Aliás, a melhor gente do Nobre está metida nesses movimentos. A malta, a juventude, e os que eram mais ativos, e os que eram os quadros, digamos, da candidatura, estão em quase, todos eles estão quase em movimentos desses. Foram naturalmente para aí. Portanto, tem esse mérito também, despertou uma certa cidadania, ou um certo espírito. Não sei, eu também acho que tudo isso vai dar em nada, mas não se fará. Mas, para vos dizer, e com isto já me alonguei demais, que a candidatura foi um momento curioso, engraçado, que correspondeu a várias coincidências, correspondeu na altura a uma teimosia e uma demonstração que éramos capazes de chegar até ao fim. Nunca tivemos o Manel Alegre como primeiro alvo. Já agora, é a oportunidade de ter convosco. Eu até acho curioso se um dia o Nobre se juntar e falar com o Manel Alegre, porque o alvo da candidatura foi sempre o Cavaco Silva. O que acontece foi duas coisas, que um dia talvez possa escrever. Uma, nós fomos imediatamente atacados pelo Bloco de Esquerda, / Francisco Louçã, imediatamente. O Nobre candidatou-se no dia 19 de fevereiro e no dia 21 estava o Louçã a escrever, francamente, um homem que dizia que era independente, agora vem dividir a esquerda. Começaram logo a ser atacados. Não havia esquerda nenhuma para dividir, que eram os primeiros candidatos que veio aparecer depois, se havia alguém para dividir, foi depois o Manel. Quer dizer, nós quando nos apresentámos não havia candidato nenhum. Mas começámos logo a ser atacados por Francisco Louçã, que não era monárquico, que não era não sei o quê, conjunto de disparados, especialmente para quem, como Francisco Louçã, deve muito ao Nobre, porque o Nobre tinha sido mandatário nacional ao Parlamento Europeu do Bloco de Esquerda, uns anos antes, um ano antes, ou 2 anos antes, que tinha ajudado a eleger, aumentar o score do... Posso-vos dizer, até agora ninguém contou, mas que chegaram a impedir ao Nobre o Manuel Portas, mas se chama o Miguel Portas, chegou a ter uma conversa, que era amigo do Nobre, e de que o Nobre tinha... Mas chegou a ir em nome do Bloco de Esquerda pedir para o Nobre desistir. Queria desistir e tal. O Francisco Louçã, calculista, como foi, e agarrou, na minha opinião, quis ser ele o maioral da candidatura do Manel Alegre, e imediatamente começou a atacar-nos. Nós tínhamos que fazer qualquer coisa. Primeiro reagir. E reagimos em resposta ao Francisco Louçã e à facção do Bloco, que nos atacaram. O PS nunca nos atacou. Aliás, eu não vos posso contar isto, no dia a seguir à eleição, não foi 2 dias depois, nem 15 dias, no dia a seguir à eleição, o Dr. Mário Soares convida o Nobre para jantar, e no jantar está o Dr. Mário Soares, o Nobre, e o José Sócrates. E o José Sócrates diz ao Nobre, sabe que não sei se é bom ser mau, mas diz, no meu governo os ministros estavam todos assim. Se isto é muito bom, se é muito mau, mas isto é dito ao Nobre. E é pedido ao Nobre uma outra coisa, que acho que isso aí, talvez deixe esperar mais um tempo para me dia contar. Mas quer dizer, eu acho que também, e agora esta é a segunda parte, e eu acho que talvez, olhando criticamente o passado, talvez tenhamos sido um bocadinho manipulados contra o Manel Alegre. Vamos falar claro. E, portanto, talvez possamos ter ido um pouco mais longe, ou talvez fôssemos mais longe que aquilo que era natural ir, porque os apoios, mais ou menos, uns assumidos, outros não assumidos, também nos empurraram para aí. E depois também há outras coisas que foram normais, quer dizer, vamos lá ver. Tempo de antena do Nobre com o Manel Alegre. Nós não podíamos ir fazer de morto. Também acho que era pedir o gajo que tivesse calado. Nós não temos culpa que, de facto, o Nobre foi mais bem preparado para o tempo de antena do Manel Alegre. Nós temos que fazer alguma coisa. Ou não reagimos e fingimos que não somos de cá, ou reagimos e temos que dizer qualquer coisa, portanto temos que passar ao ataque. Porque o PC não nos atacava. O Cavaco percebeu rapidamente que a gente estava ali colados na guerra, entre aspas. O Alegre também mandou um emissário. Nós, uma noite, talvez em outubro, foi-nos bater à porta um cavalheiro. Foi mesmo assim que eu disse, durante a parte do professor Cavaco Silva, queria-vos dizer, da nossa parte não há problema nenhum. E só quem não percebeu isto foi o Louçã.
Nós chegamos a falar com eles também, com a equipa do Oreiro. Eu falei com o Oreiro. O Louceiro nunca percebeu isto. Aliás, talvez tenha percebido. Como é que funciona a cabeça do Louceiro é algo que só a ciência moderna pode dizer. Mas o Louceiro, em vez de ter criado condições para que isto se atenuasse, insistia. O Louceiro depois o outro rapaz, o Daniel. Portanto, nós nunca tivemos, nem nunca o Nobre teve nada contra o Manuel Alegre, e que eu saiba, o Manuel Alegre não tem nada contra o Nobre. É a opinião que eu tenho, depois independente da opinião que eu possa fazer de um caso ou outro. Os resultados foram o que foram, e depois, digamos, como vos digo, e para terminar agora que é mesmo, é uma experiência. Se amanhã, se eu tivesse deixado algum conselho que me ouvisse, diria assim. Qualquer candidatura, eu diria só o seguinte. E não quero parecer demagógico. A juventude é que faz as revoluções. Vocês não veem numa revolução com gajos em cadeiras de rodas e muletas. Vocês olham para as televisões e veem lá gajos ginjas. Os ilhos! Malta que vê na rua, seja na Líbia, seja em Paris, seja no México, é malta nova. É malta dos 20 aos 40, dos 18, dos 16, dos 17, aos 40, aos 40 e tal. E não vê mais, é que não vê mais. Se nós procurarmos numa imagem televisiva, vamos lá ver um gajo qualquer que é o pão e que foi apanhado, teve-se de gostar mais do cão, quer dizer, enquanto a malta passa. E isto que eu vos quero dizer é o seguinte. Isto está tudo nas vossas mãos. Eu quando digo das vossas, porque eu já fui em 53. Eu só sou mesmo da janela da minha casa a disparar cá para baixo e não posso, se aquilo é muito nervoso, posso partir alguma coisa. Isto está nas mãos da malta nova. Quer dizer, seja por movimentos de cidadania, seja na alteração interna que os partidos têm que ter, o Partido Socialista, o Partido Comunista, uns mais. Eu se olhasse para os partidos políticos, a maior fé que eu tenho, e não sou militante do Partido Socialista, é do Partido Socialista. Porque o Partido Comunista eu conheço bem, está construído de uma maneira que dificilmente haverá uma alteração interna vinda de uma geração mais nova. O PSD é algo que me é completamente indiferente e quase pornográfico, portanto, tem boa gente, como é óbvio, quer dizer, todos os partidos têm, mas não é minha, como dizia o outro rapazinho, não é a minha praia. O partido que genuinamente se parece mais com o povo português, para o bom e para o mau, é o Partido Socialista. É o Partido Socialista. Para o bom e para o mau aspecto, as coisas boas e as coisas más que os portugueses têm. É o PS. Se houvesse um estudo sociológico, o PS tenho a certeza que se encaixava naquilo que é o português. Bom, dentro deste PS, para o Portugal que hoje temos e para aquele que devemos ter, daqui a 100 anos continuar a ver Portugal, com todas as dificuldades que vivemos, já passámos, nós até já perdemos a independência, não é? Portugal haverá sempre alguns de nós que se recusarão a vergar-se e a jogar-se. Haverá sempre Portugal. Seja na campanha eleitoral, seja na direção de campanha, seja no executivo, a vossa opinião marca a diferença. Ficar calado é que é terrível. Como alguém dizia, penso que era o Nelson Mandela, que dizia, ou Martin Luther King, um deles dois, dizia que o pior é aquele que permite o mal é o que fica calado. E que vocês dizem, mas o que é que isto tem em consideração de campanha? Tem muito. Porque se vocês em cada momento concreto derem a opinião de uma forma absolutamente sincera, sem fazer cálculos pessoais ou objetivos que têm para o futuro, para vocês, mas sim sincera em relação àquilo que naquele momento está a jogar. Sobre aquilo que é a vossa opinião, que pode ir contra a corrente, inclusive. Se essa opinião se multiplica com exemplo, eles vão mesmo ter que dar ouvido, seja a direção do partido, seja a direção de uma campanha, seja a direção do que for. E isso pode mudar, obriga, não é? Pode mudar. E isso multiplicado por mil, muda a linha de orientação e direção que uma determinada direção de campanha pode estar a fazer com uma determinada direção do partido. Chama a atenção para a vossa camarada socialista espanhola. Vocês já devem ter visto. E ela fez mais pelo socialismo e pela mobilização. Eu vou-vos dizer uma coisa. Ela fez mais pela credibilização das juventudes partidárias, com aquela intervenção, do que fizeram muitos gajos durante muitos anos nas democracias em que vivemos. Eu vi, e se vocês pensarem um bocadinho nisto, os mesmos gajos que gostam de ouvir na net, ter vídeos, imagens,
para descredibilizar os partidos. Vocês não amam, este gajo é um bandido, estes gajos não roubar. São os mesmos gajos que foram buscar a TIPA para demonstrar que eles nem se aperceberam. Mas ao irem buscar a intervenção da socialista espanhola, que eles foram buscar porque faz críticas à forma errada com que determinadas direções internacional socialista tratam os assuntos, não percebem que ao mesmo tempo estão a cardinalizar a juventude e a juventude partidária. A intervenção dela devia ser como é que se diz? Traduzida e espalhada em todo o lado. Porque é uma intervenção a favor das juventudes partidárias, valorizando as juventudes partidárias e demonstrando que há esperança dentro dos partidos. E que ela, enquanto responsável de uma juventude, neste caso espanhola, é a primeira cara que demonstra e que pratica com aquele tipo de teoria, com aquele tipo de conceito, e negando, e acusando, levantando o dedo e acusando aqueles que ela tem que acusar, ou demonstra aos outros que não acreditam nos partidos, atenção, há aqui uma malta que não é como vocês pensam que é. E que é capaz de bater o pé no chão e dizer, não queremos ir por aí. Não sabemos bem por onde é que vamos, mas por aí é que nós não queremos ir. Portanto, ela fez mais pela credibilização da vida partidária e das juventudes partidárias que muitos dos políticos que nós conhecemos há muito tempo. E hoje, cada vez que vejo um gajo demagógico dizer para estes partidos, eu já sou capaz de escolar, não é? Que ele sequer me demonstra que não é. Para levar a net ver o que é aquela. Sabe quem é a senhora? Mas quem é? Olha, é uma líder de uma juventude partidária, por acaso é socialista. Mas esta é que foi filmada, mas há mais pessoas, centenas de jovens e menos jovens, que pensam exatamente como ela nos partidos. E ela também toca aquilo que eu disse aqui. Ela também diz que não podem mais longe porque não nos dão espaço. Eu conheço a vossa situação. Umas pessoas porque o Fábio diz, outras porque eu falo com o Vítor, outras porque eu falo com a Isabel Soares. Os vários socialistas que eu gosto, que bem estou. Também sei que aqui também se aperta o cacau, que os Martins, como é que eles chamam? Mais que os pastores destas vidas também jogam os seus jogos. Isto é verdade, isto tudo é verdade. Isto tudo faz parte do jogo partidário. Porém, isto não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Isto só é possível manter-se se sempre nos recusarmos a dizer o que temos a dizer em voz alta. E se quando, em vez de dizer um, serem 15, e se esses 15 elegerem um, que justifique que representa eles, e se esses se juntar mais 10, e mais 20, e mais 30, estamos não há se calhar injusto vale mais por pessoas. Não me vem à cabeça. Não há X que aguente o processo. E as mudanças são lentas. As mudanças não são de um dia para o outro. São lentas. As mudanças não são revoluções. Por isso é que são mudanças. A revolução é outra coisa. É uma coisa que se dá hoje, e parte tudo, mas amanhã já pode ser uma grande porcaria. Nesse sentido, as direções de campanha são a mesma coisa. Portanto, fazer a campanha de forma diferente e fazer a campanha de uma forma sem mitos e sem dogmas está na capacidade de todos. E achei a minha experiência. E só mais um caso deste jogo de momento. Off to death.